Olá, eu me chamo Rigor, e se esse vídeo chegou até você, imagino que você goste de relatos de terror. Hoje preparei um vídeo com 2 relatos muito interessantes. Se gostarem do vídeo, por favor, curtam e se inscrevam no meu canal. Obrigado. Esta história é diferente de qualquer outra que você já ouviu antes. Vai além de tudo o que já ouvi falar. E agora, é o momento de você decidir se tem coragem de ouvi-la. Recomendamos discrição, especialmente se houver crianças por perto. Preciso dizer que houve detalhes que precisei editar, retirar completamente. Eram gráficos demais, terríveis demais, e não eram necessários para que essa história fosse compreendida. Acredito que ela pode ser contada sem esses detalhes, sem que o seu significado se perca. Agora sim, apague as luzes e deixe-se levar pelo que sei. Minha família chegou à minha cidade natal quando ela ainda era um morro. Meu pai me contava como as pessoas foram construindo casinhas improvisadas, usando chapas de madeira, naquele canto esquecido da cidade. Ele ainda era pequeno, mas se lembrava bem do lamaçal e das casas surgindo aos poucos, erguidas com esperança por aqueles que só queriam um futuro melhor. Uma imagem, no entanto, nunca saiu da cabeça dele. Uma casa de madeira que já estava lá antes de tudo. Ninguém sabia exatamente há quanto tempo existia, mas todos evitavam se aproximar. A mulher que morava ali assustava as pessoas. Mesmo estando numa área promissora para novas construções, ninguém ousava tomar aquele espaço. A casa permanecia solitária no meio do nada, isolada. Uma das poucas coisas que meu pai me contou sobre minha mãe foi que ela saiu dali, daquela casa. Eles se apaixonaram rapidamente. Meu pai sonhava em casar com ela, levá-la para longe, deixá-la livre daquela casa e daquela velha que a habitava. A mulher o observava com ódio sempre que o via na rua ou através da janela. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai planejou tudo para fugirem juntos. Ambos ainda eram adolescentes, mas estavam decididos a começar uma nova vida. Ele tinha família em outra cidade, onde sempre teriam um lugar para ficar. Mas de repente, minha mãe desapareceu. Assim, do nada. Como se tivesse sido engolida pelo próprio vento. Meses depois, a velha da casa de madeira apareceu na casa do meu pai. Ela falou com meus avós e simplesmente anunciou que deixaria ali a criança que minha mãe gerou. E foi assim que, dentro de uma cesta de bambu, eu fui entregue à família do meu pai. Ele nunca mais viu minha mãe. Dizia que talvez fosse melhor assim. Que as coisas aconteciam por um motivo. E ele sempre acreditou nisso. Meu pai largou a escola cedo e passou a trabalhar na loja de materiais de construção dos meus avós. Com o tempo, ele acabou herdando o negócio. Quando eu era ainda muito pequena, perdemos meus avós em um acidente em um barranco. A partir daquele momento, éramos só ele e eu. Aos 25 anos, meu pai já carregava o peso de ser pai solo, dono de um negócio e único responsável por mim. Tinha sonhos de ir embora da cidade, mas a loja nos prendeu ali. E foi ali que minha história começou. Eu cresci sem entender por que todas as outras crianças tinham mãe e eu não. Lembro-me do meu primeiro pesadelo. A primeira vez que senti a paralisia do sono. Eu tinha acabado de completar 7 anos. Naquela noite ouvi meu pai roncando no quarto ao lado, como sempre. Mas de repente algo estava errado. Acordei, mas não conseguia me mover. Era como se algo muito pesado estivesse sobre mim. Mal conseguia respirar. Foi quando a vi. Havia uma mulher sentada em uma cadeira entre a minha cama e a janela. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Fechei os olhos com força e tentei dormir de novo. E de alguma forma consegui. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra também. Sempre acordava no meio da madrugada, paralisada, com aquela mulher sentada ao meu lado. Depois de um tempo, contei ao meu pai sobre os sonhos. Apesar da juventude e da origem humilde, ele era uma pessoa instruída e conhecia muitos assuntos. Ele me disse que era apenas paralisia do sono. Explicou que, às vezes, o corpo demora a despertar completamente, criando a ilusão de que ainda estamos sonhando. Tentei acreditar, mas na noite seguinte, ela voltou. Dessa vez, estava mais perto. E quando percebeu que eu a estava olhando, ela sorriu. Um sorriso macabro que gelou meu sangue. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Ele disse que eram apenas sonhos, apenas ilusões. Então aceitei sua presença. Mas ao fazer isso, pude vê-la com mais clareza do que nunca.
seus cabelos duros e desgrenhados, suas roupas sujas, cobertas de lama, seus dentes negros, como se tivessem sido manchados por carvão. Ela estava ali, e eu nunca mais dormi em paz. Os anos se passaram. Eu me acostumei aos pesadelos. Foi por essa época que conheci Luana, uma menina que sempre estava rodeada de amigos. De alguma forma, ela me adotou. Talvez tenha percebido que eu não tinha ninguém. Ela morava longe, mas todos os dias passava em casa para irmos juntas à escola. Ela não sabia dos meus pesadelos. E eu nunca contei. Sua mãe a levava, e eu adorava passar tempo com ela, especialmente porque, quando nos encontrávamos, as pessoas perguntavam se éramos irmãs, se aquela senhora era minha mãe. E sempre que Luana não respondia, eu afirmava que sim. Comecei a passar muito tempo na casa dela. Ficava até me mandarem embora, até me dizerem que meu pai ficaria bravo. Numa dessas vezes, quando já era tarde, a mãe de Luana me perguntou se eu queria dormir lá. Respondi imediatamente que sim, e ela foi até a loja pedir permissão ao meu pai. Lembro-me de esperar ansiosamente por sua volta, com a vontade quase de ficar para sempre. Quando ela finalmente voltou com a permissão, eu a abracei com tanta alegria. Me emprestaram um pijama de Luana e jantamos de pijama antes de irmos dormir. No dia seguinte, como não havia escola, dormimos até tarde assistindo televisão e Chaves. Talvez pareça bobo, mas eu me sentia nas nuvens, imaginando que aquela era minha família e que ela era minha mãe. Nem sei como, mas adormeci com um sorriso no rosto. Naquela noite, não acordei com a paralisia do sono como de costume, mas algo me despertou. Acordou a todos na casa. Um grito terrível de Luana, no meio da noite, começou ao meu lado e logo se espalhou pela casa. A mãe de Luana entrou correndo no quarto, perguntando por ela, mas eu disse que não sabia onde ela estava. Em poucos instantes, os avós, que viviam na casinha ao lado, chegaram e procuraram por Luana por toda a casa, sem sucesso. Finalmente, alguém a encontrou do lado de fora, escondida entre algumas caixas no quintal dos fundos. Ela estava chorando e contava que uma senhora havia entrado no quarto. Segundo Luana, ao acordar, viu uma mulher parada ao lado da cama, me olhando dormir. Quando pediram que ela descrevesse, percebi de quem ela estava falando e soube pela primeira vez que o que eu via não era um sonho ou um pesadelo, como meu pai insistia, mas algo real. Tão real que, ao gritar de medo ao ver aquela mulher, Luana se lançou sobre ela, passando por cima de mim, e deu-lhe um tapa no rosto. O pior é que Luana ficou com uma marca na bochecha, como se um adulto a tivesse batido com muita força. A mãe dela me perguntou o que eu tinha feito, mas eu jurei que não fora eu. Minha mão era muito menor e eu não tinha força nem motivo para tal atitude. Não toque mais na minha filha, ela disse, sublinhando minha filha, lembrando que eu era apenas uma colega de escola, uma menina por quem ela não sentia carinho, apenas pena. Saí correndo para casa no meio da noite e acordei meu pai para contar o ocorrido. Ele me assegurou que tudo ficaria bem e que eu deveria lembrar que só podia confiar nele. Luana e sua mãe não voltaram mais para me buscar, e por anos, Luana deixou de falar comigo. Anos depois, no ensino médio, ela chegou a me dizer apenas uma frase. Esse foi, talvez, um dos episódios mais dolorosos da minha vida, e a partir dali, passei a me sentir ainda mais sozinha. Nunca tive amigos na escola. Os outros me viam cada vez mais como uma estranha. Meu pai me perguntava constantemente quem me acompanhava à escola, quem voltava comigo, se eu permitia que alguém entrasse em casa quando ele não estava. Diziam que uma mulher sempre andava comigo. Quando meus colegas me viam de longe, comentavam que eu estava acompanhada por uma mulher muito suja, parecendo uma morta, como se tivesse saído de um cemitério. Essas foram as palavras que um senhor chegou a usar para descrever aquilo na loja. À noite, eu acordava com a paralisia do sono, mas já não abria os olhos. Nutria um ódio profundo por aquilo que não me deixava em paz, que me impedia de ter uma vida minimamente feliz. Foi nesse momento difícil que conheci Marcos. Ele tinha 16 anos e estava entrando no ensino médio, assim como eu. Contava que havia repetido 2 anos, que o chamavam de burro, termos que hoje soam ultrapassados, e diziam que ele era lento, incapaz de passar do fundamental, mas com muito esforço conseguiu. Eu gostava dele porque não tinha preconceito contra mim, talvez por ser mais velho. Ele era gentil, sempre me cumprimentava com um bom dia, e apesar de suas limitações, compensava sua suposta burrice sendo excelente no futebol. No recreio,
Todos o procuravam para jogar em seu time. Numa ocasião, uma bola acertou em cheio o meu estômago. Marcos parou de jogar para vir me ver e ficou comigo até eu parar de chorar. Ele era nobre e gentil, e embora não demonstrasse isso abertamente na escola, parecia muito inteligente. Naquela tarde, ele me acompanhou até em casa, e lembro dos olhares de todos sobre nós dois, como se, de repente, ninguém mais zombasse de mim. Marcos passou a me buscar em casa todos os dias, e 2 semanas depois, ele me pediu em namoro. Recusei, dizendo que meu pai não permitiria. Além disso, havia algo em mim, um ódio profundo, que me fazia acreditar que eu não merecia isso. Mas naquele tempo, estar com ele me fazia sentir menos infeliz. Foi muito bom estar com ele. Um desses dias, precisei ir sozinha ao mercado buscar algumas coisas para meu pai, que não podia fechar a loja. Enquanto passava por uma barraca de verduras, uma senhora, que aparentemente estava apenas de passagem, me chamou com muito interesse. Notei que ela me olhava por cima do ombro, como se estivesse atenta a alguém que estivesse atrás de mim. A primeira coisa que ela fez foi perguntar o nome da minha mãe. Eu respondi que nunca a conheci, que nunca a vi, que nem sabia se ela estava viva. "Você traz uma morta com você. Tenha cuidado", disse ela. Eu ri, pois sabia exatamente de quem ela falava. Disse que desde que me lembrava, eu trazia aquela presença comigo, mas só podia vê-la à noite, quando sofria paralisia do sono. Era reconfortante saber que, pelo menos, eu não estava sozinha, que aquela coisa cuidava de mim. Cuidar? Não, menina. Ela está buscando algo de você. Sempre procurou, está se alimentando de você, porque você é uma bruxa. Foi isso que ela disse, e eu fiquei realmente surpreendida, sem saber o que responder. Olha, menina, entre bruxas nós cuidamos umas das outras. Mas esta quer algo de você, e isso não é bom. Se você quiser saber como afastá-la, me procure em minha casa. Olha, vou anotar meu endereço, porque logo você vai se tornar uma mulher, e se ainda a trouxer consigo, não vai conseguir afastá-la. Apenas alguns dias depois, tive meu primeiro período menstrual, o que me assustou, pois nunca tinha lidado com aquilo, tendo vivido apenas com meu pai. Lembrei-me das palavras daquela mulher e fui vê-la. A senhora me ajudou e disse que também nasceu bruxa, mas que jamais quis fazer tudo o que era necessário para ser uma. Parecia de certa forma católica. Sua casa estava repleta de quadros e figuras religiosas. Ela me disse que eu poderia renunciar a tudo aquilo, ao mal, e que deveria dedicar minha vida a ajudar os outros e a concentrar-me na fé, mesmo que continuasse a ver aquelas coisas horríveis que estão perto de nós e que ninguém mais consegue enxergar. Eu era sensível, e essa sensibilidade nunca me abandonaria. Fiz o que ela pediu, rituais dos quais não entrarei em detalhes, e aprendi que a bruxaria é mais simples de praticar do que as pessoas imaginam. Tudo está à nossa disposição, mas, se feito da forma errada, pode trazer consequências terríveis. Após vários dias e noites de rituais, finalmente, numa madrugada, acordei como de costume. Desta vez, porém, consegui levantar-me e caminhar até a janela. Vi novamente aquela mulher, a mesma que sorria para mim desde os 6 anos. Mas desta vez, do lado de fora, na rua, olhando para mim de longe com um ódio palpável. Eu me afastava cada vez mais do meu pai, afastava-me de Marcos, mas ao mesmo tempo sentia falta deles. Eram os únicos que de alguma forma me entendiam. Luana, que já não falava mais comigo, estudava em outra turma da mesma escola. Uma vez, e apenas uma vez, ela se aproximou de mim apenas para me dizer que eu fosse à quadra. Não entendi o motivo, mas ao chegar lá, percebi que uma das amigas dela estava abraçada com Marcos. Fiquei fervendo de raiva. Pela primeira vez, entendi o ciúme que sempre senti por ele. Aquela maldita garota, uma das mais bonitas da escola, tirava de mim o único que havia estado ao meu lado, a minha única chance de ser feliz. Maldita! Ela fez aquilo de propósito, para me machucar, para zombar de mim, pensei. Passei tardes suficientes na casa daquela senhora que me ajudara, ouvindo o que ela e suas conhecidas diziam sobre as outras, sobre as más, as que dançavam com os demônios. Ouvi o bastante para saber onde procurá-las. Meu pai trabalhava tanto que nem percebeu quando saí, naquela noite, para ir ao cemitério. Lá, encontrei um grande saco de lixo, logo abaixo de um túmulo marcado por um anjo sem cabeça. Segundo o que eu tinha ouvido, aquilo significava que elas estavam ali, naquela noite, por perto. Eram 3. Encontrei-as no fundo do cemitério, perto de um túmulo aberto.
Elas não se surpreenderam ao me ver e nem interromperam o que faziam, como se, no fundo, soubessem que eu também era uma delas. Eu disse que queria algo e estava disposta a dar tudo. Uma delas apenas olhou para mim. Ainda hoje, não entendo como tive coragem de fazer o que fiz naquela noite. Voltei para casa pouco antes do amanhecer. Deitei-me de bruços e ouvi meu pai se levantar. Ele passou pelo quarto e me disse que ia trabalhar, que eu não devia levantar-me tarde. Eu respondi, mas não me lembro de ter feito isso por conta própria. Só sei que minha voz disse, tudo bem. Eu não conseguia me mexer e acabei adormecendo sobre os braços, sentindo uma estranha sensação de liberdade, como se nada mais fosse minha responsabilidade, como se tudo o que estava prestes a acontecer pertencesse a uma causa maior, a alguém maior. A morte estava sobre mim, mas desta vez era diferente, pois para começar, era dia, algo que nunca havia acontecido antes. Então escutei alguém se aproximando. Por um momento pensei que fosse meu pai, que talvez tivesse voltado porque esquecera algo. Mas o que quer que estivesse ali, exalava um cheiro de esgoto, algo podre, um odor horrível. Percebi que eu tinha trazido a morta comigo, mas ela estava diferente. Não era aquela mulher que sempre esteve próxima de mim. Quando acordei, algumas horas depois, tonta e coberta de suor, consegui chegar ao banheiro, quase me arrastando, enquanto o cheiro persistia. Foi então que a vi no espelho, atrás de mim. Foi a primeira vez que a enxerguei de forma consciente. Parecia que eu estava exposta a um fogo. Ela estava feliz. Era a minha morta, aquela que eu teria que carregar, a doença daquela garota, daquela que amaldiçoei por ter me roubado o Marcos. A dor foi longa e triste. À noite, eu saía de casa e ia até a dela. Uma vez, saí da escola para descobrir onde ela morava. Seguia e, junto com Marcos, subimos no telhado dos vizinhos para poder espiá-la pela janela e vê-la sofrer. Desfrutava de ouvir os cachorros latindo enquanto corria de volta para casa, rindo, observando como alguns pobres coitados espiavam pelas janelas. Imaginava o terror que sentiam ao me ver, e aquele temor que me invadia era acompanhado por um cheiro doce que me encantava. Aquela garota, sua pele começou a se cobrir de escamas, metade de seu rosto congelou e parecia derreter. Estava, a cada instante, se tornando cada vez mais parecida com a minha morta. Toda a beleza que ela tinha desapareceu. Notei que aquele cheiro horrível ficou impregnado na minha casa e, de algum modo, em mim também. As pessoas me olhavam na rua e meus colegas de escola se sentavam o mais longe possível de mim. Até uma professora, a única que era gentil comigo, perguntou se eu estava bem, se algo não estava normal com minha saúde. Eu não respondi nada, apenas ri. O que mais eu poderia dizer? Parei de ir à escola e meu pai parecia não se importar. O pobre homem já não percebia nada. Nem notei quando algo aconteceu com ele. Quando começou a perder a fala aos poucos, deixou de ir trabalhar e se transformou num vulto que vagava pela casa. Alguém que mal conseguia me olhar nos olhos, como se tivesse medo. Eu só queria que minha vingança se concretizasse. Depois, pensaria em como voltar ao normal. Aquela garota me tirou tudo, me obrigou a fazer o que fiz e a me tornar o que eu jamais seria. Eu pude sentir, quando ela estava prestes a morrer, que a vida se esvaía do seu corpo. Fui vê-la para ter certeza. Vi Marcos na rua, esperando do lado de fora da casa dela, e depois vi Luana acompanhá-la junto à mãe, até que finalmente ela se foi. Não existia mais. Eu sabia lá no fundo do coração que ela sabia que fui eu. Não pude evitar rir. Acho que Luana olhou para mim, mas na escuridão não sei se conseguiu me reconhecer. Quando voltei para casa, encontrei meu pai sentado no sofá, em frente à TV. Ele estava frio, já fazia horas que ele havia falecido, e algo me fez entender que aquela morte era minha culpa, parte do que eu tinha que pagar, mesmo que ninguém jamais me perguntasse. Essa é a questão com ele. Você pode oferecer algo em troca de seus favores, mas no final, ele sempre toma o que considera justo. A loja fechou. Nem sei o que aconteceu com ela. A casa se encheu daquele fedor, e a morta nunca mais se foi. Ao contrário, outras apareceram. Cada vez que eu ia ao cemitério, cada vez que fazia algo por lá, uma nova presença surgia, e quase todas permaneciam por ali. Passei a sair apenas à noite, pois, durante o dia, temia que Marcos me visse e que as pessoas percebessem no que eu tinha me tornado. Minha pele começou a secar, e no meu braço surgiram escamas estranhas, semelhantes às daquela garota.
Foi então que uma amiga da mãe de Luana bateu à minha porta. Não sei por que ela me procurou, nem o que sabia sobre mim. Eu mesmo não fazia ideia. Ela disse que seu namorado estava se encontrando com outra. Ela, que era divorciada e havia perdido o marido para uma mulher mais jovem, não permitiria que aquilo se repetisse. Pediu que eu fizesse o que fosse necessário, prometendo me pagar qualquer valor que eu pedisse. Não consegui parar de rir, sem saber como realizar o que ela pedia, mas estava certa de que seria algo simples. Afinal, eu já havia conseguido coisas muito mais complicadas. Então, fui ao cemitério em busca delas, aquelas que me haviam ensinado tudo. Lá, entendi o que realmente significava um feitiço de amarra, quando feito de verdade, e percebi que o amor, seja o amor familiar, de amigos ou de casal, não pode ser criado do nada. Não há como criar o que não existe nem reviver o que morreu. Era possível fazer o que aquela mulher pedia, mas não seria real. Conversei com ela e expliquei. Sim, eu poderia fazer com que seu parceiro ficasse ao seu lado, mas ela sempre saberia, no fundo, que ele não queria estar com ela, que se pudesse, já estaria com outra pessoa. Ela teria que aceitar que ele permanecia ali apenas porque não podia ir embora, como um pássaro enjaulado. Eu disse que ele já não era dela, e nunca mais seria, mas que a decisão de mantê-lo ou não ficava a seu critério. Ela me surpreendeu, respondendo que não queria tê-lo daquela forma, mas que, se ele não fosse dela, não pertenceria a ninguém. Disse também que não queria que aquela mulher, aquela que estava roubando-o, aquela que ele desejava, fosse feliz na vida. Eu fiz o trabalho, fiz absolutamente tudo o que ela pediu e testemunhei como aquilo se tornou realidade. Depois dela, veio outra pessoa, e mais outra, cada uma pedindo coisas cada vez mais intensas, dispostas a dar e entregar tudo o que fosse necessário para conseguir o que queriam. Fui percebendo que as pessoas não eram tão diferentes de mim, se tivessem a possibilidade de pedir algo, qualquer coisa, para satisfazer seus mais profundos desejos de vingança. Muitos aceitariam. Percebi que as pessoas estão dispostas a dar mais por ódio do que por amor. Os anos foram se passando e minha pele foi murchando, ao contrário do que alguns dizem sobre a juventude eterna. Não é assim. Pelo contrário, aquilo a que me entreguei foi sugando minha vida. Sei que aparento ter algumas décadas a mais do que realmente tenho. Quando saio de dia, sempre ouço os comentários das crianças. Lá vai a bruxa. Às vezes ignoro, especialmente se sinto aquele aroma doce de medo. Mas outras vezes basta um olhar para que se arrependam, e faço questão de que, quando isso acontecer, se lembrem de mim. Já sonharam que saem de seu corpo? Isso existe, e pessoas como eu podem controlar essa experiência. Podemos fazer isso todas as noites, indo ver quem nos importa, observando se os trabalhos que realizamos estão progredindo como devem. Algumas casas cheiram a medo, quando há espíritos, quando há violência, quando há dor. As casas cheiram a medo e estaremos perto delas também. Nem todas nós vestimos preto. Há bruxas que vêm com um sorriso no rosto, que se vestem como se estivessem saindo da igreja, que te dão bom dia, que te dizem que te amam, até bruxas que desejam que Deus te abençoe. Somos mais normais do que se imagina. Não voamos, não nos transformamos em bolas de fogo, nem deixamos nossas pernas para nos transformarmos em animais. Simplesmente, temos contato direto com o mundo dos mortos. Falamos com eles e sabemos usar esse mundo espiritual, assim como alguém que aprendeu a manipular o metal para transformá-lo em uma espada. Somos apenas ferreiros que precisam colocar as mãos no metal ardente. Foi na feira, a poucos passos daquela barraca onde tudo começou, que notei uma garota local comentando algo sobre bruxas. Não pude evitar ficar um momento para ouvir, e o que ela disse me fez sorrir, pois estava tão errada sobre o que eu sou. A garota estava com medo, eu podia sentir, e perguntei o que ela estava ouvindo. Ela me disse que eram histórias de bruxas. Eu me sinto cada vez mais cansada. Há mais mortos comigo, e meu corpo vai se debilitando pelo que ofereço em troca do que peço. Às vezes, à noite, subo com muito esforço aos telhados só para observar as pessoas que passam. Qualquer coisa é melhor do que ficar deitada e permitir que o morto suba em mim, pois cada vez que isso acontece, há mais deles perto de mim, cutucando minhas costelas e beliscando minha pele, como se quisessem atravessá-la, como se quisessem se alimentar da minha carne. Atualmente, só deixo de sentir dor quando saio do meu corpo, mas cada vez consigo fazer isso menos, cada vez me afasto menos. Minha história, sei que não vai dar muito medo,
Não se trata disso, mas antes de partir por completo deste mundo, desta vida, queria compartilhá-la com vocês. Sublinhei neste e-mail as coisas que, por favor, peço que não oculte. Digo meu nome a todos. Verônica. Não mude o nome de Marcos. Quero que ele saiba, se algum dia ouvir, que fui eu. Não mude o nome de Luana, porque ela reconheceria esta história. Quero que ela saiba que eu fiz o que fiz com sua amiga. Sim, eu fiz. A noite estava fria e úmida, mas na pequena sala da casa de aparência modesta, as persianas estavam fechadas e o fogo crepitava na lareira. O senhor Castelã e seu filho estavam jogando xadrez. O velho tinha ideias ousadas sobre o jogo, fazendo movimentos arriscados que colocavam seu rei em perigo desnecessário, o que provocava comentários da senhora Castelã, uma senhora de cabelos brancos que tricotava calmamente perto do fogo. Parece que o vento está ficando mais forte, disse o senhor Castelã, percebendo um erro fatal em sua jogada tarde demais e tentando evitar que seu filho notasse. Estou vendo, pai, respondeu o jovem com seriedade, enquanto movia uma peça no tabuleiro. Cheque. Eu duvido que ele venha esta noite, disse o senhor Castelã, distraído, referindo-se a um visitante esperado, enquanto ajeitava as peças no tabuleiro. Com esse tempo, as estradas devem estar péssimas, cobertas de lama e quase intransitáveis. Não importa, querido, respondeu a senhora Castelã com calma. Talvez você ganhe a próxima partida. O senhor Castelã ergueu os olhos rapidamente, interceptando um olhar cúmplice entre a esposa e o filho. Ele escondeu um sorriso culpado em sua barba grisalha. Lá está ele! Exclamou Peter Castelã, enquanto o som de um portão batendo ecoava lá fora, seguido por passos pesados que se aproximavam da porta. O velho se levantou apressado para receber o visitante. A porta foi aberta e o som de vozes se misturou ao vento lá fora. Quando o senhor Castelã voltou, estava acompanhado de um homem alto e corpulento, com olhos brilhantes e um rosto avermelhado. Sargento Mor Morris, anunciou o senhor Castelã, apresentando o visitante à família. O sargento Mor apertou as mãos de todos, sentou-se em uma cadeira confortável perto do fogo e aceitou um copo de uísque que o anfitrião serviu. Depois de alguns goles, seus olhos brilharam e ele começou a contar histórias. A família ouviu atentamente enquanto o sargento Mor falava de suas aventuras, atos de bravura em batalhas, lugares distantes e culturas exóticas. 21 anos disso, disse o senhor Castelã, gesticulando para sua esposa e filho. Quando ele foi embora, era apenas um jovem no depósito. Olhe para ele agora. Parece que ele não sofreu muito, disse a senhora Castelã com educação. O velho interrompeu. Sempre quis visitar a Índia, só para dar uma olhada. É melhor ficar onde está, retrucou o sargento Mor, balançando a cabeça. Ele pousou o copo vazio e suspirou. Mas me conte, o que era aquilo sobre uma pata de macaco? Perguntou o senhor Castelã, recordando algo mencionado anteriormente. O sargento Mor ficou sério. Ah, não é nada. Nada que valha a pena ouvir, respondeu, tentando desviar o assunto. Uma pata de macaco? Perguntou a senhora Castelã, curiosa. É só uma coisa boba, algo que você pode chamar de mágica, disse o sargento Mor, casualmente, mas seus ouvintes se inclinaram para a frente, intrigados. Com relutância, ele tirou um pequeno objeto do bolso e o mostrou à família. Era uma pata de macaco seca e enegrecida. A senhora Castelã recuou, enojada, mas Peter pegou o objeto e o examinou com interesse. O que há de especial nisso? Perguntou o senhor Castelã, enquanto também pegava o artefato. Um faquir muito santo lançou um feitiço nela, explicou o sargento Mor. Ele queria mostrar que o destino governa a vida das pessoas e que interferir nisso traz desgraça. A pata foi encantada para conceder 3 desejos a 3 homens diferentes. Houve um breve silêncio. A explicação do sargento Mor deixou a família intrigada, mas um pouco desconfortável. E por que você não faz seus 3 desejos? Perguntou Peter, brincando. O sargento Mor olhou para ele com um olhar sério. Eu já fiz, respondeu calmamente. Seu rosto endureceu, e ele acrescentou. E me arrependi. E os desejos foram mesmo concedidos? Insistiu a senhora Castelã, com um misto de ceticismo e curiosidade. Foram, respondeu o sargento Mor. Não vou entrar em detalhes,
mas posso dizer que o último desejo foi pela morte. E foi assim que a pata chegou até mim. A tensão na sala era palpável. Então você conseguiu seus 3 desejos. Mas, se é assim, para que ela serve agora? Perguntou o senhor. Castelã, intrigado. O sargento Mor ficou em silêncio por um momento, seu tom grave fazendo com que um arrepio percorresse o ambiente. Eu pensei em vendê-la, mas desisti. Ela já causou mal o suficiente. Além disso, ninguém acredita. Alguns acham que é uma lenda. Outros querem testá-la primeiro e me pagar depois, respondeu o soldado, balançando a cabeça. E se pudesse ter mais 3 desejos? Perguntou o senhor. Castelã, observando a pata de macaco em sua mão. Você gostaria deles? Não sei, disse o sargento Mor com um tom sombrio. Ele girou o talismã entre os dedos por um instante, depois, de repente, jogou-o no fogo. Com um grito, o senhor Castelã se abaixou rapidamente e o retirou das chamas. Era melhor deixá-la queimar, disse o sargento Mor, sério. Se você não a quer, jogue-a no fogo novamente. Não me culpe pelo que pode acontecer. Se você não a quer, posso ficar com ela? Insistiu o senhor. Castelã. Não, eu joguei no fogo por um motivo. Se você decidir mantê-la, que seja por sua conta e risco, respondeu o soldado categoricamente. O senhor Castelã ignorou o aviso, segurando sua nova posse e a examinando atentamente. Como ela funciona? Perguntou ele. Segure-a na mão direita e faça um desejo em voz alta. Mas eu o advirto, as consequências podem ser graves. Parece coisa de As Mil e Uma Noites, comentou a senhora. Castelã, enquanto se levantava para preparar o jantar. Talvez possamos usá-la para desejar 4 pares de mãos extras para mim. A observação arrancou risos de todos, embora o sargento Mor permanecesse sério. Se forem desejar algo, que seja algo sensato, disse ele, sombrio. O senhor Castelã colocou o talismã no bolso e voltou sua atenção para o jantar. Durante a refeição, a pata de macaco foi esquecida por um tempo, enquanto todos ouviam atentamente mais histórias do sargento Mor sobre suas aventuras na Índia. Quando ele finalmente partiu, Peter comentou. Se essa história sobre a pata de macaco for tão verdadeira quanto as outras que ele contou, acho que não temos muito com o que nos preocupar. Você deu algo a ele por isso? Perguntou a senhora. Castelã ao marido. Não, ele não quis aceitar nada, mas insistiu para que eu a destruísse. Bobagem. Vamos usá-la para ficarmos ricos, famosos e felizes, brincou Peter. Deseje ser imperador, pai. Ele correu ao redor da mesa, provocando os pais, enquanto a senhora Castelã fingia persegui-lo com uma toalha. O senhor Castelã pegou a pata do bolso, olhando para ela com desconfiança. Não sei o que desejar. Parece que já tenho tudo o que quero, disse ele lentamente. Então deseje algo simples, pai. Que tal 200 libras? Isso já seria útil, sugeriu Peter, dando-lhe um tapinha no ombro. Sorrindo, embora um pouco constrangido por acreditar naquilo, o senhor Castelã segurou o talismã firmemente e declarou. Eu desejo 200 libras. Um som repentino de cordas desafinadas no piano fez todos se sobressaltarem. O senhor Castelã deu um grito e soltou a pata, que caiu no chão. O que houve, pai? Perguntou Peter, correndo para ajudá-lo. Ela se mexeu, exclamou o senhor. Castelã, com um olhar de nojo para o objeto. Quando eu fiz o desejo, ela se contorceu como uma cobra na minha mão. Bem, eu não vejo o dinheiro, disse Peter, colocando a pata sobre a mesa. Aposto que foi só imaginação sua. Provavelmente, murmurou o senhor. Castelã, ansioso, enquanto sua esposa tentava tranquilizá-lo. A família voltou a se sentar perto do fogo, mas o clima na sala estava diferente. O vento lá fora ficava mais forte, e o silêncio que se seguiu era opressivo. Peter foi o primeiro a se despedir para dormir. Espero que o dinheiro esteja em uma grande bolsa no meio da cama, brincou ele saindo. E que tenha algo horrível em cima do guarda-roupa, vigiando você enquanto embolsa os ganhos. Os pais riram nervosamente da piada e logo também se recolheram para o quarto. Sozinho, Peter ficou sentado na sala por mais um tempo, olhando para as chamas que se apagavam na lareira. À medida que o fogo diminuía, ele começou a ver formas estranhas nas brasas, uma delas parecendo um rosto horrível e distorcido. Com um arrepio, Peter pegou a pata de macaco da mesa e a colocou de volta no lugar. Ele subiu para a cama, mas a sensação desconfortável permaneceu. No brilho do sol de inverno, na manhã seguinte,
Enquanto a luz iluminava a mesa do café da manhã, o Sr. Castellan riu dos seus medos da noite anterior. O ambiente parecia tão tranquilo e comum que tornava o acontecimento passado quase irrelevante. A patinha de macaco, agora suja e enrugada, foi lançada no aparador, como se não tivesse importância alguma. Acho que todos os velhos soldados são iguais, comentou a Sra. Castellan. Que ideia absurda de acreditar que desejos poderiam se realizar nos dias de hoje. E mesmo que isso fosse possível, como 200 libras poderiam nos fazer mal? Talvez caíssem do céu na cabeça dele, pai, brincou Peter com um tom irreverente. O Sr. Castellan, no entanto, parecia ainda refletir sobre o objeto. Morris disse que as coisas acontecem de maneira natural, disse ele, tentando justificar o desconforto da noite anterior. Bem, não gaste o dinheiro antes de eu voltar do trabalho, replicou Peter, levantando-se. Tenho medo de que isso o torne um homem avarento e nos obrigue a renegá-lo, concluiu com um sorriso irônico. A mãe riu e seguiu Peter até a porta, observando-o descer a estrada. De volta à mesa, ela continuou a zombar gentilmente da credulidade do marido, embora a brincadeira não a impedisse de correr até a porta quando ouviu o carteiro bater. Contudo, o que ela encontrou foi apenas uma conta, o que a fez murmurar algo sobre hábitos bíblicos do sargento Morris. Durante o jantar, a conversa voltou ao estranho incidente da noite anterior. Peter terá mais alguns comentários engraçados sobre isso quando chegar em casa, disse a Sra. Castellan. Eu não duvido, respondeu o Sr. Castellan, servindo-se de um pouco de cerveja. Mas preciso admitir que aquele momento me deixou inquieto. A patinha realmente se mexeu na minha mão, eu juro. Deve ter sido sua imaginação, respondeu a esposa calmamente. A conversa foi interrompida quando ambos notaram um homem estranho parado diante do portão. Ele parecia indeciso, andando para frente e para trás. Finalmente, ele abriu o portão com determinação e caminhou até a porta. Sra. Castellan, curiosa, ajeitou rapidamente o avental antes de convidá-lo a entrar. O homem parecia desconfortável ao entrar na sala. Ele desviava o olhar e mexia nervosamente nas roupas. Após algumas desculpas iniciais da Sra. Castellan sobre a desordem da casa, ele finalmente falou. Fui enviado por Amy e Megan. Aconteceu alguma coisa com Peter? Perguntou a senhora. Castellan, alarmada. O homem hesitou, mas finalmente respondeu. Ele ficou gravemente ferido. Ah, graças a Deus ele não sente dor, exclamou a Sra. Castellan com alívio. Mas sua alegria foi interrompida quando percebeu o tom grave da conversa. O significado das palavras do visitante finalmente fez sentido. Ela agarrou o braço do marido em busca de apoio. Ele foi pego na maquinaria, disse o homem em voz baixa. O Sr. Castellan estava atônito, repetindo as palavras com incredulidade. Após um longo silêncio, o visitante continuou. A empresa gostaria de expressar suas condolências pela sua perda. Ele fez uma pausa, desviando o olhar para a janela. Amy e Megan não assumem responsabilidade pelo incidente. Contudo, desejam oferecer uma compensação pelos serviços prestados pelo seu filho. O Sr. Castellan, já pálido e abalado, perguntou com a voz quase inaudível. Quanto? 200 libras, respondeu o homem. No mesmo instante, a Sra. Castellan soltou um grito de dor. O velho, como se cego, estendeu as mãos trêmulas, mas logo caiu de joelhos, deixando-se levar por um profundo silêncio. No enorme cemitério, a cerca de 2 milhas de distância, os velhos enterraram seu filho. Quando retornaram para casa, encontraram-na mergulhada em sombras e silêncio. Tudo havia acontecido tão rápido que, no início, eles mal conseguiam compreender a extensão de sua perda. Viviam agora em um estado de expectativa, como se algo mais fosse acontecer, algo que pudesse aliviar a dor insuportável que pesava sobre seus corações. Mas os dias passaram, e a expectativa deu lugar à resignação, uma aceitação sombria e sem esperança. Eles quase não trocavam palavras, não havia mais nada para se falar. Seus dias se arrastavam, longos e marcados por um cansaço exaustivo. Uma semana se passou, e foi então, no meio da noite, que o velho acordou de repente. Estendeu a mão, mas percebeu-se sozinho. O quarto estava escuro, e ele podia ouvir o som de choro contido vindo da janela. Volte para a cama, disse ele ternamente. Você vai pegar um resfriado. Está mais frio para meu filho, respondeu a velha entre lágrimas. Ele ouviu os soluços dela cessarem aos poucos, mas o som permaneceu em seus ouvidos.
A cama estava quente, e o peso do sono voltou a dominá-lo, até que um grito repentino e selvagem de sua esposa o despertou. "A patinha!" ela gritou descontrolada. "O quê? O que aconteceu?" perguntou ele, alarmado. "Eu quero!" disse ela com uma mistura de desespero e euforia. "Onde está? Você a destruiu?" "Está na sala, no aparador", respondeu ele sem entender. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, inclinando-se para beijar sua bochecha. "Por que não pensei nisso antes? Por que você não pensou nisso?" disse ela, histericamente. "Pensar no quê?" perguntou ele, já sentindo uma inquietação crescente. "Nos outros 2 desejos", respondeu ela, triunfante. "Tivemos apenas um desejo, e isso não foi suficiente." "Isso é loucura", gritou ele. "Pegue a patinha e deseje. Deseje que nosso menino volte à vida", disse ela, quase ordenando. O velho sentou-se na cama, atirando as cobertas de seus membros trêmulos. "Meu Deus, você está louca! Ele está morto há 10 dias. Eu mal pude reconhecê-lo quando o vi. Como pode suportar trazê-lo de volta assim?" "Não me importa como ele está", gritou ela, puxando-o pela mão. "Ele é meu filho, o menino que eu amamentei. Eu não tenho medo dele." Ela desceu correndo as escadas, e o velho a seguiu hesitante. O talismã estava no mesmo lugar. Ele sentiu um frio no estômago ao imaginar o que poderia acontecer se o desejo fosse realizado. Com as mãos trêmulas, ele pegou a patinha, mas parou, respirando fundo. "Faça o desejo", disse ela, ansiosa. Ele levantou a mão com relutância e finalmente sussurrou. "Eu desejo que meu filho volte à vida." A patinha caiu no chão, e ele ficou olhando para ela, aterrorizado. Sua esposa, porém, parecia estar cheia de esperança. Ela correu até a janela, espiando para fora como se esperasse ver algo. A vela, quase apagada, lançou sombras pulsantes pelo quarto, até que, com um último tremular, apagou-se completamente. O velho sentiu um alívio inexplicável ao pensar que o desejo não funcionara. Ele voltou para a cama, deitou-se e ficou imóvel, ouvindo o tic-tac do relógio. De repente, um som perturbador quebrou o silêncio. Um leve arranhar, como o de um rato correndo pela parede. Ele tentou ignorar, mas seu coração começou a bater mais rápido. Foi então que, após um longo momento de silêncio, ouviu uma batida baixa e hesitante na porta da frente. Ele congelou. A batida soou novamente, mais alta e insistente. Sua respiração estava suspensa até que a batida na porta se repetiu. Ele se virou rapidamente e voltou ao quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida soou, ecoando pela casa. "O que é isso?" gritou a velha, levantando-se da cama. "É um rato", respondeu o velho com a voz trêmula. "Um rato passou por mim nas escadas." Mas a velha não o ouviu. Ela já estava de pé, ouvindo atentamente. Quando uma batida forte ressoou pela casa, seus olhos se arregalaram. "É Peter! É Peter!" Ela correu em direção à porta, mas o marido a interceptou e a segurou pelo braço. "O que você vai fazer?" Ele sussurrou desesperado. "É meu menino! É Peter!" Ela gritou, lutando mecanicamente contra ele. "Esqueci que o cemitério fica a 2 milhas daqui. Por que está me segurando? Solte-me! Eu devo abrir a porta." "Pelo amor de Deus, não o deixe entrar!" implorou o velho, tremendo de medo. "Você está com medo do seu próprio filho?" Ela gritou, ainda lutando para se soltar. "Deixe-me ir. Eu estou indo, Peter. Eu estou chegando." Outra batida soou, mais alta e insistente, seguida de outra. A velha, com uma força súbita, conseguiu se soltar e saiu correndo do quarto. Seu marido a seguiu desesperado até o patamar das escadas, chamando-a em apelo. Ela, no entanto, já estava lá embaixo. Ele ouviu o som da corrente sendo removida, seguido pelo parafuso inferior sendo puxado lentamente de seu soquete. A voz da velha veio então, tensa e ofegante. "Está presa. Não consigo alcançar o trinco superior." Enquanto ela lutava com a porta, o velho estava de joelhos, tateando freneticamente no chão à procura da pata do macaco. Ele sabia que precisava encontrá-la antes que a coisa do lado de fora entrasse. As batidas ficaram mais violentas, reverberando pela casa inteira, e ele ouviu o barulho de uma cadeira sendo arrastada enquanto sua esposa a colocava contra a porta para alcançar o trinco. Então, no momento em que ouviu o som do parafuso sendo girado, ele encontrou a pata do macaco. Com o coração disparado e sem perder tempo, fez seu terceiro e último desejo. As batidas cessaram abruptamente,
embora seus ecos ainda ressoassem na casa. Ele ouviu a cadeira sendo puxada para trás e o som da porta se abrindo. Um vento gelado subiu rapidamente pela escada, e o grito longo e sofrido de decepção de sua esposa encheu o ar. Esse som lhe deu coragem para descer correndo. Ele alcançou a velha, que estava parada no limiar da porta, olhando para fora com desespero. Além do portão, apenas a rua deserta, iluminada pelo fraco brilho de um lampião, testemunhava o fim da terrível noite. O lugar estava calmo, vazio e silencioso.